as questões 344, 344 a 348. O tema União da Alma e do Corpo. Quem vai conduzir o estudo é o Carlos Alberto, que já está aqui na frente. Então, um bom estudo a todos. Muito bem. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar a tarefa que é o estudo do Livro dos Espíritos, que realizamos já. Vamos completar aí 22 anos de trabalho ininterrupto. E aqui na Casa de Kardec já temos 11 anos que estamos nessa sequência. Antes a reunião era nas sextas-feiras, agora, de uns anos para cá, nós passamos para a quinta. Mas a definir que estamos no estudo sequenciado, convidando vocês a participar conosco do estudo da obra básica da doutrina espírita. Nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos os amigos que acompanham a transmissão também, semanalmente, não só do Livro dos Espíritos, mas da reunião de terça-feira, Carta de Paulo. Agora, nas sextas-feiras, nós estamos com o estudo sobre o Chico Xavier às 5 horas da tarde, e no sábado, às 8h30 da manhã, o estudo do Apocalipse. Todos esses trabalhos transmitidos ao vivo pela Rede Amigo Espírita, pela conta do YouTube da rede, na sexta-feira já transmitindo também na conta que nós temos do Gênese. Enfim, o trabalho está disponibilizado para vocês na internet. As nossas palestras são doutrinárias, evangélicas, e procuramos adotar uma maneira de trazer o conteúdo de forma que todas as pessoas que se interessam possam assimilar. Ou seja, com simplicidade, com objetividade, com fraternidade, enfim. Pois bem, nós estamos trabalhando especificamente com o Livro dos Espíritos no capítulo que é intitulado O Retorno à Vida Corporal, que é o capítulo 7º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje, nós vamos iniciar o tópico União da Alma e do Corpo. Vamos ler a questão 344 até a 348. As questões são curtas. E, a partir da leitura, nós vamos tecer um comentário sobre o ponto de vista geral. Kardec questionou os espíritos assim, na 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta. A união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vinga. Questão 346.
O que acontece ao espírito se o corpo que lhe escolheu morre antes de nascer? Resposta: escolhe o outro. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente destas mortes. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? Resposta: o ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. E por fim, a 348. O espírito não sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Resposta: às vezes sabe. Mas se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Ficamos por aqui. Leitura extensa. Poderíamos fazê-la pausadamente, lendo e comentando cada uma delas, mas resolvemos ler o bloco, porque favorece para a gente ter uma visão do que vamos desenvolver ao longo do nosso encontro. Pois bem, para quem está vindo semanalmente, acompanhar os estudos anteriores, não tem muita novidade o que a gente vai falar. Porém, nós temos aqui aspectos que podem ser explorados para nos ajudar ainda mais. Porque o estudo do Livro dos Espíritos, ou o estudo do Espiritismo, quando a gente dá para ele uma característica de um estudo sério, e agora eu vou trazer um pensamento de Kardec. O que é um estudo sério? O que caracteriza um estudo sério? Kardec diz que é a continuidade que se lhe dá. Estudo sério significa que a gente tem que ficar aqui sisudo, cara fechado. A gente olha o retrato de Kardec, a gente imagina que ele era um ser assim, né, muito fechado, muito, né? E na verdade, Kardec ele era uma pessoa muito sensível, era uma pessoa muito carinhosa, ele tinha um trato muito especial com as pessoas, com os alunos, porque ele era um professor de primeira linha. E antigamente, o pessoal quando ia bater foto, a postura era diferente dos dias atuais. E nós estamos nos referindo ao século XIX. Então, voltando, nós queremos dizer que estudar continuadamente caracteriza, dá importância ao estudo e no seu sentido de seriedade. E o que também é valioso lembrar, que esta disciplina, essa ordem implementada, também respalda o trabalho sob o ponto de vista espiritual. Porque a partir do momento que você tem uma disciplina do dia, do horário e etc., para fazer uma tarefa, os espíritos superiores, que também têm suas atividades no mundo espiritual, sabem que existe seriedade e comprometimento. Então, se sexta-feira... Eu estou cismado com sexta, porque eu falei do estudo antigo, né? Se na quinta-feira nós temos a tarefa de vir à casa espírita para estudar o Livro dos Espíritos, nós estamos assumindo uma disciplina conosco mesmo e com os espíritos que, na verdade, contam com a nossa participação, com a nossa entrega. Vamos dizer assim, com a nossa presença na casa espírita. Vai cair desse jeito. Com a presença na casa espírita. Então, nós podemos, inclusive, receber visitas muito especiais, que não necessariamente vão acontecer todas as quintas-feiras,
Mas imaginem um espírito no mundo espiritual que tem a informação que você vem a uma casa espírita aqui na Terra toda quinta-feira. Isso para ele vai significar, por certo, uma alegria. Porque é uma notícia importante, que você está se movimentando em torno do conhecimento espiritual. Aquilo que vai valer para a sua segurança, a sua felicidade no futuro. Então, costuma, sim, os espíritos serem convidados para vir e dividir esse momento com aquelas pessoas que estão aqui presentes. Olha que interessante. Ah, mas por que eles não podem ir na minha casa? Isso pode acontecer, sim. Porque lá pode não ser um ambiente interessante para eles. Aqui, sim. Porque aqui existe uma disciplina, existe uma série de contextos que ele faz de conta, né? Vamos imaginar que não está ainda numa condição de equilíbrio, etc. Ele não pode ser levado em determinados ambientes. Captaram aí? Eu dei uma ideia, assim, só para dizer sobre a importância da disciplina. Agora, imaginemos aqueles espíritos que são orientadores, condutores, professores, sob o ponto de vista dessa matéria. Então, eles sabendo que existe disciplina do estudo, eles vão, com certeza, apoiar esse processo. Lembrando que eles têm outras atividades do lado de lá. Então, eles não estão ao nosso bel prazer. Então, é um grande engano imaginar que os espíritos estão prontos para nos atender toda hora. Não é bem assim, sob o ponto de vista de espíritos elevados. Porque espírito brincalhão está sentado na esquina, se chamar, aparece. Ficou claro? Pois bem. De vez em quando a gente tem que dar uma quebrada no assunto só para elucidar sobre as disciplinas, a maneira de lidarmos com o conhecimento espírita. Mas voltando. Então, em que momento a alma se une ao corpo? No momento da concepção. E essa frase, ela é muito importante para a gente compreender uma série de fatores. Então, na concepção já tem a reencarnação, já começou. Completa no momento do nascimento. Completa no momento do nascimento. Nós já temos informações que não contradizem de forma alguma o Livro dos Espíritos, mas um século à frente, o André Luiz Espírito, que trabalha muito sério com a equipe que, por exemplo, trabalhou com Chico Xavier como médium aqui no Brasil, o André Luiz faz um estudo sobre esse assunto e ele dá alguns elementos ainda que transcendem essa resposta. Que a reencarnação ela vai realmente se completar quando o espírito atinge um período maior estando encarnado. Então, até os 6, 7 anos, o espírito ainda não está completo o processo da reencarnação. E isso, inclusive, nos explica por que as crianças elas ficam muito mais, antigamente, dizendo, né, no mundo da lua do que no mundo objetivo. Porque vivem, vamos dizer assim, uma dupla realidade. Muito mais lá do que com a objetividade dos sensórios da Terra. Certo? E outra coisa, e esse assunto aqui também envolve responsabilidade daqueles que são os pais, que vão lidar com a reencarnação, porque se a reencarnação começa no momento da concepção, significa que naquele instante em diante a mãe já é responsável. Não é só biologicamente. Não é porque dentro de um plano da instintividade, da conservação, da gestação que se dá sob o ponto de vista da natureza humana, que já é regida pela consciência do fato, porque na natureza animal existe um movimento da instintividade, da preservação, mas não de uma consciência do feito, do fato, do fenômeno. Porque os animais eles não pensam sob o ponto de vista de um pensamento contínuo. Então, os animais mais evoluídos, eles pensam de uma forma mais
vamos dizer assim, mais por lampejos, fragmentadamente, laboram muito na emoção, né? Impulsionados pelo medo ou pelo desejo. O animal funciona assim. Mas então, quando nós temos uma informação que naquele instante já tem uma entidade, sob o ponto de vista do campo magnético de uma mãe, aumenta a responsabilidade dela, porque não é só cuidar do corpo. Aí o assunto começa a pegar, viu, Bárbara? Não é só cuidar do corpo, alimentar bem, fazer exercício, yoga, e etc, etc. Né? Não é só isso. Selecionar a alimentação que vai ingerir, não é só isso. Aqui o assunto já começa a remeter sob o ponto de vista psicológico, energético, emocional, espiritual. Ou seja, na dinâmica do psiquismo, sob o ponto de vista da casa mental, se existe uma entidade que está sobre esse campo magnético da mãe, porque tem ali um hospedeiro, um hóspede que está ali na casa, certo? Então a mãe, ela pode, não vou dizer deveria, porque aí entra muito do plano da consciência, né? Do conhecimento. Embora instintivamente isso não precisa de muita filosofia, não. A mãe tem que cuidar. Quando ela compreende o tamanho da tarefa, a responsabilidade. Mas tem gente que acha que é só engravidar e pôr no mundo. E depois que nasce também, larga para lá. Quer dizer, só vai agravando a responsabilidade. Amanhã darás conta desse fenômeno, destas escolhas. Na casa espírita nós atendemos muitos problemas de ordem psicológica e de ordem, inclusive, orgânica, física mesmo, de mulheres que têm muitas dificuldades nessa área. Por exemplo, querem engravidar e não conseguem. Isso pode caracterizar, inclusive, dramas que envolvem a irresponsabilidade do passado. Experiências que foram, assim, menoscabadas. Então, nada acontece por acaso, certo? Então, aqui o texto, inclusive, falou que quando um espírito vai reencarnar e a criança não vinga, existe aqui por trás desse fenômeno uma série de explicações, de causas, não vou dizer nem explicações, de causas que podem explicar o fenômeno. Porque no estágio atual de imaturidade da humanidade, sob o ponto de vista espiritual, nós muitas vezes não temos as informações porque não podemos tê-las. Sobre o porquê, as causas, os motivos que trazem esses efeitos que nos impactam tanto. Ficou claro? Então a gente tem algumas impressões. Imagine se fosse para nós informado que alguns dramas que temos na vida, alguns impedimentos, foi em função de escolhas detalhadas do nosso passado. E a gente pudesse ter essas informações, entrar num contexto do tempo, do espaço, da memória, isso causaria um grande problema psiquiátrico na humanidade, que já está uma boa parte da humanidade vivendo esses dramas psiquiátricos. Alguns já frequentam os hospitais, os consultórios, já tomam medicamentos, mas existe uma parcela muito grande de pessoas que têm as suas psicopatias, sejam elas em que grau for, e que nem se dão conta disso, certo? Então, nós temos que trabalhar com muita calma, para não assustar as pessoas. Então, o estudo do Espiritismo é um convite para a gente beber numa fonte extraordinária.
e inesgotável. Diga-se de passagem. Quanto mais você entrar, mais vai perceber que não tem como voltar atrás. E que tem muito que caminhar. Principalmente sob o ponto de vista da nossa realidade. A gente perpassa a biblioteca, vai nos livros, busca os sábios, os exemplos, a história, mas o tempo todo sendo convidado para o mergulho para se conhecer. Em Delfos, no templo, sob o ponto de vista da filosofia grega, todos os sábios trabalhavam uma questão que ficou conhecida como um ensinamento socrático, mas era trabalhado entre os mestres, não foi só Sócrates. Aliás, Sócrates, ele, vamos dizer assim, ele internacionalizou o conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Mas não é só conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, domina a ti mesmo e transforma a ti mesmo. Então são 3 movimentos. Porque não adianta conhecer se você não vai procurar dominar. Dominar o quê? A nossa personalidade que ainda se estabelece sob o ponto de vista animal. Somos, sob o ponto de vista de algumas ciências da Terra, nós somos animais pensantes. E não está muito diferente do comportamento nosso quanto sociedade. Porque a grande parte vive em função dos sensórios, das sensações e das emoções. Então, sob o ponto de vista da animalidade, da instintividade, nós temos que trabalhar sobre o ponto de vista do domínio das nossas paixões. Então tem que se cuidar. Tem que cuidar do medo e tem que cuidar do desejo. Nós temos trabalhado isso aqui nos últimos estudos. O medo, ele dificulta a sua caminhada. Você não pode ter medo excessivo. O medo positivo, ele se chama prudência. Cuidado, esse é o medo positivo. Agora, o medo exagerado, fobias, problemas. E que não se justificam. Porque tem muita gente com medo na Terra, medo dos seus próprios fantasmas, que não existem, são criações. E o desejo? O desejo é a mesma coisa. O desejo é natural, ele é importante. Eu desejo progredir, eu desejo me alimentar, certo? Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque se esse desejo pode se tornar uma paixão. Aí ele precisa de controle. Aí eu estou falando do excesso. O excesso é um mal. É um mal moral, é o excesso. Então, temos que cuidar do desejo. Um professor de filosofia falando outro dia, eu achei muito legal, dizendo, por exemplo, é interessante você ver uma pessoa famosa, bonita, inteligente, né? Aí para alguns é objeto de desejo, né? Se sente atraído. Está errado? Não tem censura para o desejo. O desejo é desejo. Se sentir atraído, não tem como se amarrar, parafusar, passar fita isolante. Brota. Agora, a outra coisa é você ficar cultuando esse fantasma, deixando as suas responsabilidades de evolução do lado. Entenderam? Então, esse desejo passa a ser um problema. E tem muita gente por aí... com problemas sérios nesse campo. Ok? Certinho?
Pois bem, então vamos lá. Na questão, então, 344, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Ficou claro isso aí? Então, o processo, à medida em que vai se desenvolvendo, vai fixando, vai estabelecendo num ciclo natural a vinculação do espírito na reencarnação. Na questão 345, a união entre o espírito e o corpo é definida desde o momento da concepção? Beleza, já respondeu que sim. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ou habitar o corpo que lhe está designado? Aí a resposta é: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, começou o processo, não tem como haver uma substituição. Sai um, entra outro. Já começou o processo. Então, assim, aqui está acontecendo uma abordagem muito geral, mas nós podemos trazer um elemento para vocês, para que vocês pesquisem, que quando há o encontro do espermatozoide com o ovo, aquele espermatozoide não é um Ayrton Senna, não é um Nelson Piquet, porque depois dos dois também passou, né? Hein? Pois bem. Não, teve outros, Casalberto, tá bom. Mas esses foram tricampeões mundial, deixa eu ficar com eles. O outro já está falando um outro que não consegue, que até hoje não sabe ser piloto. Pois é, estou brincando, viu, gente? É porque ele chega demorado. A questão toda é o seguinte: não é por acaso. Há um processo magnético de indução. Porque o código genético, ele é estabelecido sobre a regência dos co-criadores em plano menor, que são os técnicos que lidam com o processo da reencarnação. Então, o biotipo, a estrutura, ela é exatamente calculada para atender os anseios e as necessidades do reencarnante. Então, tudo que a gente tem na nossa estrutura íntima, sob o ponto de vista anatômico, fisiológico, etc., tem a ver com as nossas necessidades, tá? Então, desenvolvimento de doenças tem a ver com o nosso psiquismo. Você pode até herdar, né? Você tem lá uma geração, os seus antepassados, tem lá todo um histórico de uma doença X, por exemplo. Não necessariamente você vai desenvolver essa doença, por mais que ela esteja no seu DNA. Se ela não for fomentada pelo seu psiquismo, se ela não tiver a ver com as suas necessidades reencarnatórias. O que eu quero dizer? Hoje eu, conversando com um companheiro, né, aí tocamos sobre o assunto de doença, ele falou assim: muda de assunto que eu tenho medo. Eu falei: medo de quê? Não, porque eu tenho uma sensação que eu vou ter câncer. Aí eu disse: você tem uma sensação ou você tem medo de ter o câncer? São coisas diferentes. Agora eu quero te dar uma dica. Dá um stop nesse assunto, porque você, cada vez que você circunenvolver esse assunto, sobre esse ponto de vista de desequilíbrio, de algum tipo de angústia, pode estar sendo até uma reminiscência, porque você teve câncer em outra vida. Ou você ficou traumatizado com o câncer de alguém. Mas não necessariamente está na sua programação reencarnatória. Agora, se você ficar batendo essa tecla, terás inevitavelmente. Você está chamando.
Então, isso é importante. Agora, vamos tomar cuidado para não levar no pé da letra. Alguém falava a vida toda que ia ter e teve. Pode ser que ela trouxe, mas pode ser que foi uma necessidade dela, que não necessariamente tinha a ver ela querer ou não querer. Então, o assunto é muito mais amplo do que se pensa. Então, não leva no pé da letra para não escorregar na letra e tomar um tombozinho desagradável. Vamos trabalhar com calma com os assuntos. Certo? Então, depois que iniciou o processo, não vai ter outro espírito que vai substituir. É aquele que vai até o fim. Não é? Aí vem algumas questões que perpassam assim, umas linhas até que podem parecer um pouco estranhas. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Então, tudo preparado, esquecem as técnicas, esquecem o campo magnético, não é? A especificidade da reencarnação, esquecem isso. Vamos falar o seguinte, vamos lá na prática, vamos falar numa linguagem assim, bem popular. O espírito escolheu aquele procedimento e está lá. Aos 3 meses, 7 dias, 4 horas, 32 segundos. Tuf! Desencarnou. Desencarnou o espírito. A gravidez não prosseguiu. O que acontece com esse espírito? Aqui na Terra vira um drama, né? Aqui na Terra é velório, é problemas psicológicos, é aquele sentimento de incompetência. Gente, eu estou tentando ser objetivo, sem tergiversar demais. Vamos falar na letra. Aí tem que ser na letra. Não estou considerando o lado sentimental, tá bom? Estou sendo técnico. Estou sendo pragmático. Estou sendo racional. Como médico. Nasceu, concluiu o parto, beleza. Passa para lá, agora eu vou operar a outra. Ó, não deu certo, criança, o feto não vingou. Então, costura aqui, ajusta aqui, prepara, vamos tentar na outra. É por aí. A questão toda é a nossa condição ainda muito infantil de lidar com as questões da vaidade e do apego. Orgulho e vaidade, egoísmo. Quando temos conhecimento, deu certo. Como que se fala na gíria, Bárbara? Vida que segue? A fila anda? Não é assim? A Bárbara não gostou muito que eu chamei ela para dar uma resposta, não. Mas tudo bem, Bárbara. Eu tive que contar com a sua participação. Certinho? Deu aí, Rodrigo? Então vamos entender os fenômenos para depois a gente discutir as questões sentimentais, tá bom? Não vou entrar nesse mérito não, porque senão eu vou criar um conflito aqui desnecessário. Porque tem gente que está em casa que está insatisfeito. Né? Tem outros que estão apoiando. Tem outros que estão, será? Outros estão, ele está exagerado. Isso, não é assim o chat, Bárbara? Então, mas assim, me perdoe, mas eu tenho que falar o que eu tenho que dar notícia. Não é? O jornalista, entre aspas, que não é o meu caso. O jornalista recebe a notícia, não é? O editorial passa para ele sem dar a notícia. Quando o jornalismo é sério, ele vai dar a notícia sem opinião. Não é? Ele vai noticiar. Mas quando o jornalismo ele cadencia o assunto, dá o ritmo e coloca a notícia como interessa a emissora, como acontece nos nossos veículos oficiais, essas empresas que são concessão pública, mas fazem política, e dão a notícia de acordo com o que elas querem, de acordo com o esquema político que vai atender os seus interesses. Então as notícias são maquiadas. Mas não tem problema. Olha que legal, nós estamos vivendo o advento da internet. E cada vez mais as pessoas vão se despregar desses órgãos oficiais, dessa imprensa dita democrática, isenta. Então vocês vão tendo muitas opções para que vocês possam escolher aqueles veículos que vocês percebem que são mais isentos para receber as notícias.
Certinho? Olha que legal. Não mais escravos, porque antigamente no Brasil tinha a escravatura. Hoje, a população brasileira, há muitas décadas, é escrava do poder que manipula para manter a massa ignorante e uma elite cada vez mais cheia de privilégios e poder. Pegaram aí? Vocês lembram da Revolução Francesa? Então é mais ou menos o que está acontecendo hoje, sob o ponto de vista moral. Vamos lá, Carlos Alberto. 346. Qual pode ser a utilidade destas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Bom, imperfeição da matéria. Eu ia passar rápido. Mas vamos falar. Por que o Kardec, o que os espíritos estão querendo nos falar sobre imperfeição da matéria? É necessário que a gente, então, fale sobre o corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo modelador do corpo físico, que é um corpo material. O corpo espiritual é um corpo semimaterial, mas é matéria. Então, se há uma imperfeição da matéria, o que vai favorecer para que uma criança não vingue, a gravidez não atinja os seus objetivos, pode ser a imperfeição da estrutura física da mulher, não é? Por várias razões que a ciência nos pode catalogar para a gente aí, mas pode haver também a fragilidade, a imperfeição da matéria sob o ponto de vista do perispírito do reencarnante. Não é um espírito que goza de plena saúde psíquica para manter a estrutura do corpo que está sendo formado. Entenderam o que eu quis dizer? Pegou, Raquel? Então, imaginemos, sob o ponto de vista psicológico, o espírito que está reencarnando está vivendo um processo assim complexo, medo, desestrutura, com problemas da psiquiatria espiritual, de longo curso, de escolhas, de situações pregressas difíceis, um espírito que está enfermo. Ele está sendo trazido para a reencarnação numa condição de muitos desequilíbrios. A tendência desta gravidez não vingar é muito maior do que um espírito que está reencarnando de uma forma tranquila, ajustado. Agora, isso pode também funcionar sob o ponto de vista dos encarnados. O espírito reencarnante, em tese, traz todos os elementos favoráveis para que a reencarnação dê certo. Mas a mãe, o pai, o ambiente, começa a agir contra. O que vai acontecer? Como existem processos também que independem. Do lado de lá, o espírito está tranquilo. Do lado de cá também. Mas existe um problema. A necessidade de uma frustração. É aprendizado para todo mundo. É aprendizado para todo mundo, como nós falamos aqui anteriormente. Captou, Sonia? Você quer fazer alguma pergunta? Pois é, você falou na questão anterior, né, quando o espírito não tem interação, vamos dizer assim, com a mãe, o psiquismo, né, do espírito com o psiquismo da mãe. Então eu fiquei pensando aqui, então assim, os abortos acontecem porque não tem mesmo essa interação, ou é uma necessidade do espírito reencarnante passar por aquilo para que ele possa ter uma nova oportunidade. Você está falando do aborto natural? Sim, sem ter sem ser provocado, ato deliberado. É o natural, que seria talvez até pela má formação, ele está sendo trazido, às vezes, sim, com muitas inseguranças. Sim. Então, imaginemos o seguinte, existem casos que a frustração ela pode se dar sem uma necessidade de reajuste do espírito.
e numa linguagem oriental, sem a ideia de karma, porque no espiritismo não tem karma não, tá? Karma, não tem karma. Isso é uma interpretação oriental. Uma coisa é a gente falar sobre causa e efeito sob o ponto de vista moral. Sob o ponto de vista moral. Existem leis naturais que podem ser derrogadas. E a gente tem que ajustar com essas leis naturais. São leis naturais. Certo? Mas não existe uma contabilidade mais, menos, tira, põe, premia, culpa. Não, não. Isso aí é interpretação materializada da lei de causa e efeito. Pois bem, então pode haver uma frustração que isso não vai agregar ou desagregar absolutamente nada na contabilidade das relações. Ok, a mãe não deu certo. Daqui a pouco, esse mesmo espírito vai reiniciar ou iniciar um novo processo. Ele não vai reiniciar porque aquele processo foi interrompido. Mas numa outra gravidez, esse mesmo espírito volta. E ali ele vai concluir aquele processo. E possivelmente, ou não é possivelmente, em alguns casos até com mais robustez, com mais consistência, com mais prodigalidade, com mais eficiência, tanto para os pais quanto para o espírito. A questão toda é o seguinte, se a gente tira esse lado passional, esse excesso de sentimentalismo que a gente emprega nas questões, a gente poderia lidar com a vida com muito mais tranquilidade, com muito mais realidade. Da mesma forma, nós estamos falando de nascimento. Na vida é assim também. Nascimento, vida e morte. Vamos para a vida. Na vida, quantos acontecimentos que hoje você tira de letra, mas antes, puxa a vida, era um transtorno. Porque você desconhecia. Você não tinha elementos. Mas hoje, bate, você resolve com muita tranquilidade, porque você já aprendeu a fazer. Não é assim, muitas vezes, a relação pais e filhos? O filho está lá num sufoco danado, você fala assim, pô, passei por isso há 40 anos atrás. Aí o pai, inadvertidamente, ou até com boa intenção, mas sem habilidade educacional, chega para o filho e fala assim, meu filho, não é isso, é isso, 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 isso. É como se ele estivesse falando alguma coisa em mandarim para o filho que mal sabe falar português. Aí o filho vira e fala assim, é? O que é isso, pai? O senhor é cafona, o senhor é demodê. Hein? Demodê. Olha que interessante, você sabe o que é demodê? Pois é, isso é antigo. Então vamos refletir. Aí o menino vai ter que viver a experiência, certo? Então é assim que nós vamos lidando com os processos do aprendizado. Quando nós conhecemos, temos o conhecimento do assunto, as coisas são resolvidas com muito mais tranquilidade, sem fobia, sem angústia. Agora, é natural quando se desconhece, você alimentar exatamente essas inseguranças do caminho. Ai, meu Deus, o que tem lá? Está tudo escuro. E o outro assim, não, lá é um quarto. Está escuro, mas eu sei o que tem lá dentro daquele quarto. Não precisa de você ficar preocupado, com medo. Porque não tem nada, a não ser uma cama, um guarda-roupa. Ah, mas lá tem gente. Você está falando gente morrida? Ou gente matada? Do que você está falando? Não, tem espírito. Ih, puxa vida. Quantas vezes você não pulou na cama da tua mãe, correu para debaixo do lençol do pai, porque escutou uns barulhos, e o pai falava assim, o que é isso, menino, lá não tem nada não. Mas você sabia que tinha alguma coisa. Mas você não sabe explicar o que é, então é natural. Agora, do lado de cá, que também não tem conhecimento, vai falar que é bobagem. E algumas vezes é mesmo. Mas vai falar que é bobagem. Lá em casa, por exemplo, eu não vou... vaidade é um problema, né? A gente falar da gente. Mas lá em casa, desde quando os meus meninos começaram a ter uma certa noção do mundo objetivo,
Os espíritos se comunicam lá o tempo todo. Mas, quantas vezes meu filho disse, pai, tem um homem lá no quarto. Eu falei, já é? Chama ele para bater um papo. Eu não, pai. Eu falei, pai, vamos lá. Quantas vezes eu fui? O senhor está vendo, pai? Tinha hora que eu não estava, não. Ele estava. Eu disse, não, filho, eu não estou vendo. O que você está vendo? Ele está ali. Eu disse, então tá, eu não estou vendo, você está vendo. Então, só um minutinho, eu vou me fiar na sua percepção. Ô, meu amigo, você está assustando esse garoto. O que acha da gente bater um papo, eu e você lá na sala? Aí, quantas vezes meu filho disse, é mesmo, ele vai com o senhor, papai. Eu falei assim, louvado seja Deus. Olha que bênção. Mas, ou seja, estou lidando com o assunto com naturalidade. Agora eu vou entrar em parafuso, em pânico, porque tem um espírito lá em casa? Na sua casa tem muitos. Lá na sua casa tem muitos. Agora, é interessante, ao invés de você ficar preocupando se tem ou não tem, você qualificar o seu ambiente. Você estabelecer regras na sua casa. Regra de quem entra e quem sai. Uai, mas é espírito, como é que eu vou fazer? Qualifica o ambiente moral, psicológico, espiritual, a harmonia entre os encarnados. Por que é um bate-pronto o tempo todo? Briga para lá e para cá, você quer anjo na sua casa? O indivíduo não cuida do básico. Tudo confuso. Ele quer espírito organizado na casa dele? Não, vai ter bagunceiro mesmo. Vai ter aqueles que gostam da luz escura. Ou da luz escura é difícil, né? Hoje tá difícil. A cortina fechada, não quer luz, fica internado no quarto, não limpa, não tira poeira. Você quer o quê? Você está demonstrando no ambiente físico que existe uma completa desorganização no seu mundo íntimo. E você quer, no mundo de fora, companhias superiores? Não. Na Casa Aberta eu estou lascado, porque eu sou desorganizado. Lá em casa é bagunçado. Então, ótimo. Então, se você é desorganizado, não precisa de você falar que a sua casa é desorganizada. É lógico que vai ser, é consequência. Mas se você já está identificando que a desorganização da sua casa reflete a desorganização íntima, começa a organizar o ambiente de fora. Porque quando você começar a entender que você precisa de uma terapia ocupacional para resolver suas questões psicológicas, espirituais, mentais, então vai esfregar o chão. Vai passar o espanador. Porque quando você estiver cuidando lá fora, você, na verdade, está, de uma certa forma, criando um hábito para cuidar do seu mundo íntimo. Nós chegamos aqui na FEAC, estava conversando ali, todo mundo. Eu bati o olho no quadro do Kardec, ele estava... Parecia que a FEAC estava assim, como um navio. Eu olhei e disse, aquele quadro está torto. Isso é exagero da minha parte. Porque tem uns exageros. Então você tem que equilibrar. Porque se você chegar na casa de alguém, isso eu falo muito, vocês já ouviram, né? Eu vou na casa da Bárbara, os quadros estão todos tortos. Eu vou sair incomodado consertando os quadros da casa da Bárbara? Não, ela não me pediu. Eu estou invadindo o espaço dela para consertar quadro torto. Eu estou sendo presunçoso, vaidoso, egoísta. Porque aquela é a realidade da pessoa. Quando você faz assistência social na casa espírita, isso é uma das coisas que eu aprendi na prática. Comecei a fazer visita nas comunidades, eu tinha 17, 18 anos de idade. Tinha um grupo sério, pessoas seguras, médios equilibrados. Aprendi doutrina espírita na prática, diga-se de passagem, porque espiritismo você não aprende só no caderno aqui, não. Isso é tolice. Espiritismo você aprende no dia a dia. Aqui é informação. A educação é na prática, é na vivência. A gente fazia visita, uma das primeiras coisas que eu aprendi. O grupo entrava nas casas não para julgar o que estávamos vendo, porque é a realidade do outro. Então você não entra num ambiente dizendo que está certo e que está errado. Por isso é que Jesus ensina, quando entrardes numa casa, saudai-a dizendo, a paz seja convosco. Se a paz
não for assimilada, rejeitada, tomai a paz de volta sobre vós, sacudi a poeira das sandálias e, ó, perna para quem te tem. Não perca a paz no ambiente externo ou junto do outro. A paz tem que ser conquistada e mantida. Fiz-me claro? Mas se você entra num ambiente e ele está todo descompensado, desorganizado, pode trancar aí para mim, por favor. O que acontece? Você tem que procurar ser de alguma forma um exemplo, mesmo que num pequeno momento, para que as pessoas se sintam revigoradas, reconfortadas. E você tirar aquele aprendizado para você mesmo, no sentido de não permitir que isso aconteça contigo. É muito simples. Gente, todos os dias nós estamos sendo chamados para fazer uma avaliação do nosso comportamento e dos nossos princípios. Qual é o princípio que norteia a sua caminhada? Você está seguro que esse princípio é importante? É. Chegou nessa conclusão? Ok. Então você passa a avaliar o seu comportamento. O seu comportamento, repito, sob o ponto de vista metafísico, íntimo, ponto de vista, avalie o seu comportamento emocional, as suas sensações, os seus sentimentos e a maneira com que você enxerga os fatos. Todo o tempo da nossa vida é um convite para uma avaliação. Porque se não for assim, você não atinge o objetivo, você perde o foco no meio do caminho. Então existem duas questões fundamentais no aprendizado, na evolução, na caminhada. Primeiro, a perseverança. Segundo, a constância. Perseverar, não desista, vá adiante. Não é? Mas tenha constância. Constância, o que nós podemos adequar como constância? Está observando continuadamente aquele ideal que você escolheu para atingir. Então você tem que ficar o tempo todo medindo. Olha que interessante. Isso é a nossa vida. Você tem que ficar avaliando. Porque se você perder o foco, costuma uma maçãzinha, uma maçã podre, numa jarra com maçãs normais, né? Sadias, uma maçã podre contaminar todo o resto. Então nós temos que ter atenção. Evolução é um projeto tão bonito, porque ele abre tantas perspectivas de análise que a gente vai tirando as conclusões, chamadas síntese, e daqui a pouco o que você recolheu como resultado vai ser um elemento para você abrir uma outra configuração de reflexão lá na frente. Não para, por isso que eu disse, começou, não tem volta. Quando você acende a chama da sabedoria, jamais você vai conseguir apagá-la. Porque diante da ignorância, da treva, você vai sentir de uma forma muito consciente a importância do aquecimento, do combustível, da luz que determina a sua jornada. Alguns filósofos usam o simbolismo da vela para fazer uma comparação com a nossa evolução. Nós somos como velas. Então a vela, quando você acende, qual que é o objetivo da vela? Iluminar, certinho. Mas à medida em que ela vai iluminando, ela vai se consumindo. Mas o que prepondera é a essência, é a chama, certo? Agora, não adianta você perceber que você é uma vela e guardar essa vela e não utilizar essa vela. Essa vela vai se deteriorar do mesmo jeito. Olha que legal. Então, o que você prefere? Deteriorar a vela sem utilizá-la ou utilizando? Então acende. Acende sabendo que vai escorrer, vai queimar, não é? A cera, né? Ela vai se derretendo. E aquilo ali, na verdade, vai demonstrando que outras velas vão ser acesas a cada vela que se apagar, que cumpriu o seu mandato, a sua função. Isso é sagrado. Esse símbolo é maravilhoso.
O que é o sagrado? Já parou para pensar? E muita gente fala assim, isso é sagrado, porque é importante. Tá, e aí? Qual que é o significado, qual que é a etimologia do sagrado? O sagrado é a função que dá sentido para se atingir um objetivo. Quer que repete? Sagrado é a função que dá sentido para se atingir um objetivo. Portanto, todo objetivo elegido, escolhido, definido, ele é uma manifestação da força divina, do que tem de sagrado em você. Então, nós temos que festejar isso. Aí você vai entender o significado da palavra consagração. Consagrar. Honrar o que foi escolhido como uma função para você atingir aquela culminância que vai te trazer o quê? Bem-estar, felicidade, paz. Puxa vida, hein, Casalberto? E o que isso tem a ver com um menino que está nascendo, a reencarnação? É porque o assunto não tem jeito de se encaixotar. Não tem jeito de falar de espiritismo, de espiritualidade. Não tem como abordar o sagrado com uma linha retilínea. Você pode usar uma didática para fazer uma exposição, ok? Cada um tem seu estilo. Não é o meu caso. Eu me solto para deixar as coisas acontecerem, de sorte que a gente possa permitir que essa luz, que é a luz do Cristo, ela se faça de uma forma a acalentar, a consolar, a estimular, trazer bem-estar para todos. Certinho? Bárbara. Bárbara voltou das férias. Você sabe que a Bárbara estava de férias? A Bárbara tirou férias maternidade. Tensa. É férias remunerada, duradoura, quase que eterna, porque demorou demais para aqueles meninos crescer. Pode continuar. Mais ou menos por aí. Não cresceram ainda não, são meus bebês ainda. O Beto, aqui no chat está um diálogo bem gostoso, porque está todo mundo trazendo a sua vivência, né? Todo mundo rindo, que tem espírito fazendo cara feia, escutando o estudo. Nossa, mas eu estou acostumado com isso. Mas o Daniel de Assis, que fala de Goiânia, ele está colocando umas citações do livro Neste Instante, de Emmanuel, por Chico Xavier. E ele retoma um pouco do tema, né, do corpo, a união da alma e do corpo. Eu vou citar só a primeira parte, que ele até repetiu agora, nesse instante, que o corpo na Terra é o filtro vivo de nossa alma. Nossos pensamentos expressam-se segundo os sentimentos, segundo os sentimos. Nossos atos serão exteriorizados conforme pensamos. As emoções do coração. Que trata aí de como que o nosso corpo, desde a concepção, você falou do lado da maternidade e também do lado do espírito que está sendo gerado, né? Então, desde a concepção, a importância do como que o espírito, o que a gente atrai, o que a gente emite, está constituindo o nosso corpo. E esse corpo, da mesma forma, vai construindo, através das nossas vivências e experiências, quem é o nosso espírito. Então, da gente não perder isso. E agradecer as participações. Hoje a gente tem algumas participações inéditas, do Ceará, Brasília, Argentina, como sempre. Então, o nosso abraço fraterno aí. Sejam bem-vindos quem está nos acompanhando pela primeira vez. Inclusive, Renata, está todo mundo mandando um oi para você. Já perguntou quem que é a moça da mesa, dando boas-vindas. Pois bem. Então, o assunto realmente ele abre muitas questões para a gente. A questão do aborto natural, portanto, se torna uma prova. Uma prova, e se é prova é porque os alunos precisam de dar o seu testemunho e responder as questões. Então, cada um responde de acordo com as suas possibilidades, seu conhecimento, seu grau de maturidade, para administrar, inclusive, emoções. Então, quando nós falamos que temos uma tendência a criar os fantasmas, somos ainda muito passionais, porque, na verdade, somos ainda muito movidos pelas emoções.
Em alguns momentos, nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos ditos anjos. Certa feita, o indivíduo perguntou para o mestre assim, um mestre oriental: o senhor não tem emoção? Eu olho para o senhor sempre está com aquele comportamento, parece que é uma indiferença. A gente não percebe raiva, não percebe euforia, não percebe angústia. O senhor é muito frio, o senhor não tem sentimento? O mestre disse assim: eu caminhei muito para viver hoje na plenitude dos meus sentimentos. Aposto que o questionador não entendeu bulufas. Porque como uma pessoa pode viver planificada nos sentimentos sem manifestá-los? Então, nós avaliamos sempre as questões sob o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes, o preconceito cria alguns estereótipos, alguns arquétipos que nós julgamos serem os definidores do comportamento humano. Então, é muito natural que alguém, lá na antiguidade, quando foram desenhar o rosto de Jesus, o fizeram conforme as suas concepções. Então, isso é um motivo até de muitas polêmicas, né, da turma que gosta do pé da letra. Não, mas Jesus viveu naquela época, naquele tempo, louro, do olho azul, está muito italianado, está muito afrancesado, cabelo assim, sabe aquele... Aí o tempo passou para que Jesus fosse agora... ele se tornou objeto das pesquisas da chamada tecnologia, né? 3D, tentaram reconstituir um rosto de um indivíduo que viveu naquele período. Aí você vê, você que tem um olhar ocidental, fala assim, mas esse Jesus está muito feio, não pode ter, esse não é Jesus, isso é uma aberração. Aí a turma que vive do lado de lá fala assim, não, agora eles acertaram Jesus. Agora Jesus está muito mais perto do nosso povo. Enfim. Então é muito natural que a gente fique pensando assim, por que a gente não vê nenhuma descrição de Jesus dando uma gargalhada? Nós vamos encontrar 2 passagens do Evangelho de Jesus chorando. No mais, não há essa descrição. Porque na época os escritores, né, os escribas, eles não tinham muito interesse sobre esse ponto de vista psicológico. Eles nem imaginavam que um dia haveria uma ciência que analisa o comportamento, né? E, na verdade, a gente vai percebendo que as nossas manifestações, elas são realmente a carteira de identidade das nossas oscilações internas. Então, nós vamos do céu ao inferno com uma velocidade assim, espantosa. Então, muitas vezes, as nossas gargalhadas, que é tão bom sorrir, né? É tão bom a gente se sentir feliz, rir de uma brincadeira, é muito bom. Mas, muitas vezes, até a nossa maneira de gargalhar, ela conta muito da nossa arrogância, da nossa necessidade de se mostrar. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Porque eu tenho que, o tempo todo, trabalhar com o interesse de me apresentar como alguém diferente, especial. Isso é uma imperfeição moral. Essa necessidade de inclusão social sob pena de perder o rumo dos princípios que eu estou tentando eleger como princípios norteadores do equilíbrio. Por isso é que a gente vai vivendo tantas dicotomias, tantas contradições. E quem não nos conhece e tem opiniões assim muito justas,
chegam a nos chamar de hipócritas. Já escutei isso muito pela minha vida fora. Isso é hipocrisia. Esse negócio de moralismo religioso. Isso não funciona na Terra, não. Então, é exatamente em função da nossa incapacidade de ver com os olhos da alma. O que você quer para você? Eu quero melhorar. Então, ótimo. Então, vamos começar a trabalhar. O que é importante nesse momento? Que você seja humilde. E sem humildade, tu não caminha. Primeiro ponto. Tem uma história muito legal, muito legal. Um príncipe, lá no Oriente. Um príncipe muito generoso, muito bondoso. Pensava no povo, tudo que ele fazia em função da nação dele e etc. E ele tinha muito interesse com as coisas espirituais. E existia um mestre lá na cidade, que ele procurou esse mestre, sempre ele ia buscar ensinamentos, questionar aqui, enfim, mas ele tinha suas funções de príncipe. O objetivo principal era esse. Mas, quando dava uma escapada, a gente via aí na FIAC, quinta-feira, não é assim? Como se bastasse. A nossa evolução espiritual, um dia na semana, 1h30, Deus fez a prece, ainda bem que acabou, que a palestra é muito chata, e quer que tudo mude. Olha que vaidade. Quer que os espíritos resolvam? O que é problema nosso? Espíritos. E os espíritos muitas vezes contam para a gente, até de uma forma até hilárica, o pessoal está pedindo para me ajudar a trocar pneu. Certa vez, um amigo espiritual disse assim, olha, eu na última encarnação, onde eu vivia, nem carro tinha, mal carroça, então eu não sei usar a chave, macaco. Olha, não sei calibrar pneu não, e o povo está dizendo, espíritos me ajudem. My God. Mas aí o discípulo chegou para o mestre e falou assim, mestre, e quando diante do mestre, né, igual os discípulos de Pitágoras, quando eles se aproximavam, mudava até seu comportamento, porque realmente exalava comportamento moral elevado. Até senta diferente. Muda o tom de voz. Porque o exemplo, ele cria uma aura. Ele cria um campo magnético específico. E eu não estou falando aqui de tirania, e não estou falando de nenhum comportamento em função do chefe, sabe? Porque se não for assim, perde o emprego. Não estou me referindo a esse tipo de conduta. Eu estou falando de respeito espiritual. Porque quando estamos diante de uma autoridade espiritual, a gente muda mesmo. Se emociona, entra para um outro nível de emoção. Emoções que acionam sentimentos superiores. Porque existem vários níveis de emoção, que pode trazer até sentimentos inferiores. Certinho? A música fala muito disso. A música desperta emoções que vão favorecer o desaguar dos sentimentos. Então, veja a legenda das músicas que tu gosta. Porque a tônica dela favorece que desperte em você os sentimentos que têm a ver com aquele campo vibracional. E eu tenho certeza que muita gente aqui gosta de Chopin, Beethoven, não é? Tchaikovsky, é isso? Bach, não é isso? Então tá bom. Não vou nem bababá, porque senão daqui a pouco vira funk. Pois bem, então continuando, o príncipe chegou para o mestre e disse, mestre, é porque príncipe era o discípulo, né? O príncipe chegou para ele e disse, mestre, eu queria que o senhor me explicasse, afinal de contas, qual a definição sobre o egoísmo? Lembrando que o príncipe era generoso, cuidava do povo, era um homem probo, era uma pessoa espetacular, admirada. Olha,
nem precisava do fundão de 4 bilhões para a reeleição, né? Porque os hospitais não têm dinheiro, né? Mas os políticos querem 4 bilhões para se reelegerem. Que barato, hein? Não é o caso. Só para brincar com vocês. Porque a gente tem que pensar, né? Não estou falando de política, não. A gente tem que pensar para aprender, inclusive, a escolher. E escolher sabendo que na atual conjuntura, o nível de resposta está na proporção do nível de comprometimento que nós temos uns com os outros. Eu estou falando de sociedade solidária. Fechou? Aí ele falou assim, mestre, o que é o egoísmo? Aí o mestre, que é mestre, falou assim, hoje eu vou dar uma lição para esse sujeito. Aí ele fechou a cara, ficou muito bravo, virou para o príncipe lá e falou assim, você me perguntando o que é o egoísmo? Isso é uma pergunta idiota. E começou, e foi descascando. Que ignorância é essa, etc. Eu sei que chegou num ponto que o príncipe perdeu as estribeiras com o mestre. Ele falou assim, olha aqui, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Sei sim. Aí o mestre voltou para o ponto de equilíbrio, que ele estava só testando, né? Sei muito bem. Você representa todo o egoísmo que você desconhece. Porque você não consegue abrir mão nem da posição que você apenas ocupa transitoriamente. Quer dizer, o mestre bateu na ferida. Com isso, nós podemos tirar várias lições. Dentre elas, que não adianta a gente agir sem metabolizar, sem entender o que você está fazendo. E, acima de tudo, sem reconhecer que todas as conquistas são apenas estágios primários que vão ceder lugar para conquistas futuras. Então, ele era um príncipe probo, um homem que pensava nas pessoas, em tese altruísta, desprendido. Mas existem vários planos de consciência. Então, sob o ponto de vista social, ele estava nota 10. Se ele bateu na porta do mestre, significa que ele estava pensando num plano superior, certinho? E o mestre, percebendo, e foi exatamente colocar a prova para ele responder, e ele respondeu dizendo que ele ainda não estava preparado para o próximo passo. Fiz-me claro? Porque a partir do momento que ele se sente o príncipe e que não pode ser discutida a autoridade, significa que ele ainda trabalha em função do interesse pessoal de se manter como príncipe. O Espiritismo nos esclarece nas leis morais que a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Aprender a abrir mão é uma tarefa de toda hora, amigo. De todo instante. Então, nós que estamos vibrando, conforme eu disse anteriormente, numa faixa de necessidade de dominar muito mais o nosso lado animal, desejo e medo, que presunção é essa de se julgar um ser diferente do outro? Somos tão egoístas quanto todos aqui que nós citamos como exemplos, inclusive esses que nos representam na política humana, porque eles são sombras. Todo movimento representa a nossa sombra. Por que nós reencarnamos? Opa, agora vai dar. Eu achei que ia ser mais cedo, mas vai que sendo mais tarde, tem que ser assim, né? Vamos pensar o seguinte, existe uma imagem que nos ajuda a compreender o porquê que nós reencarnamos. Aliás, eu tenho ainda 10 minutos? Temos. Vamos embora. Tem um textozinho aqui legal. Quando Allan Kardec, na Revista Espírita de 1867, ele vai falar sobre a importância da reencarnação. Observem bem que texto que
conjuga com a questão 132 do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da reencarnação. Fala assim: a utilidade recíproca e indispensável da alma e do corpo para sua cooperação respectiva constitui, pois, a razão de ser desta união. Ela constitui a mais para o espírito as condições militantes na via do progresso, onde está chamado a conquistar sua personalidade intelectual e moral. Como esses dois princípios realizam normalmente no homem o fim de sua destinação, quais são os princípios? Espírito, ou alma e o corpo? Resposta: quando o espírito é fiel às suas aspirações divinas, restringe os instintos animais e sensuais do corpo e os reduz à sua ação providencial na obra do Criador. Desenvolve-se e cresce. É a perfeição mesma da obra que se realiza. Chega à felicidade cujo último termo é inerente ao grau supremo da sua perfectibilidade. Se, ao contrário, o espírito ou a alma, abdicando da soberania que é chamado a exercer no corpo, cede ao arrastamento dos sentidos e se aceita suas condições de prazeres terrestres como o único objetivo de suas aspirações, falseia a razão de ser de sua existência e, longe de realizar os seus destinos, fica estacionário, ligado a esta vida terrestre que, entretanto, não deveria ter sido para ele senão uma condição acessória, pois não poderia ser o seu fim. O espírito, de chefe que era, torna-se subordinado. Como insensato, aceita a felicidade terrena que os sentidos lhe fazem experimentar e que lhe propõe satisfazer. Assim, abafando nele a intuição da felicidade verdadeira que lhe está reservada. Eis a sua primeira punição. Desculpem, o texto é longo, mas por que nós o trouxemos? Porque o objetivo do espírito que nasce, é como se a imagem é o espírito que vem à terra, a matéria, e a matéria o recebe como uma luva recebe a mão. E o que a mão tem que fazer com a luva? Ela vai precisar de se movimentar. Ou seja, com a inteligência e a capacidade do espírito, não é a luva que vai segurar os movimentos da mão. É a mão, os dedos que vão promover o movimento da luva. A luva representa, no caso, os sentidos, os sensórios, os prazeres, que nós, quando encarnamos, temos o objetivo de aprender a dominar. Não podemos perder a batalha para a matéria. A matéria, as questões animais ou animalizantes, elas precisam ser domesticadas, domada pelo homem. Fiz-me claro? Agora clareou? Então, quando nós reencarnamos, tem uma imagem legal. E disse Deus, haja luz. Está escrito no Antigo Testamento, lá no início do livro de Moisés. O livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. Então vamos falar que a luz é o espírito, o chamado PI, o princípio espiritual, que foi criado simples e ignorante. E depois que Deus criou a luz, ele viu que a luz era boa, o que Deus fez? Ele separou o dia e a noite. Nesta separação surge a ideia do contraste, que nós vamos ter que aprender a administrar, a chamada lei de dualidade. Então a sua vida é dual. Começa nesse exemplo que eu dei, espírito e matéria. O espírito é eterno, a matéria é transitória. Tudo que você fizer em benefício do espírito passa a ser posse. Posse sua, que você jamais vai perder. Se a dúvida é
o que é a matéria e qual a função dela, nós podemos dizer que a matéria, na verdade, na definição que consta no Livro dos Espíritos, é o laço que prende o espírito. Olha que legal. Então, se é o laço que prende o espírito, a matéria, na verdade, é um laço. A matéria é um elemento, é um recurso que prende o espírito naquilo que ele precisa de trabalhar. No caso, os seus ideais, certo? Porque o foco do espírito é o ideal, é o desenvolvimento intelectual, é o desenvolvimento moral, é a sublimação dos sentimentos. Por isso, tudo que Deus nos dispõe para que a gente utilize como recurso, visa o desenvolvimento do nosso ser. Porque a partir do momento que eu utilizo esse microfone e esse microfone passa a não ter mais utilidade, eu vou passar a usar outro objeto. Mas quando eu vou modificar o objeto da minha atuação, eu jamais vou deixar de desconsiderar a importância desse objeto, ou de qualquer coisa, ou das pessoas. Porque a partir do instante em que você vai definindo os princípios que devem nortear a sua evolução, que são os princípios sagrados, que dão sentido, que vão fazer com que a gente possa se movimentar, esse sentido, ele tem a ver com a compreensão, com a valorização de tudo que Deus coloca nas nossas mãos, como pessoas, coisas, circunstâncias, tempo e espaço. Porque Deus está em tudo. E quando eu trabalho a valorização da vida, na verdade eu estarei buscando motivos, estímulos, para que eu jamais me desvincule daqueles princípios que devem me levar à perfeição. Por isso a vida é dual. Você trabalha com o espírito, mas lida com a matéria. Existe o dia, existe a noite. Para que você valorize o branco, você precisa do negro. Do vermelho, para compreender o amarelo. Do que expande, daquilo que recolhe. A sua mente, o seu psiquismo trabalha o tempo todo assim. Você age, depois você recolhe. Certinho? Você pensa, depois você sente. Ou você sente e depois pensa. Pegaram aí onde que a gente quer chegar? Olha que ciranda. Olha que balança. Então, para dizer que todos nós precisamos de valorizar tudo que nós temos na nossa vida. Porque o que nós temos é para ficar. O que é seu, jamais você vai perder. Então não pense que você é dono das pessoas ou das coisas, porque elas vão sair do seu raio de ação em breve. Então elas não são suas. Começando a pensar sobre esse ponto de vista, você vai estar desarticulando o apego. O que vai naturalmente lá na frente tirar essa passionalidade, esse fulgor com as coisas, com as questões, com as pessoas. Porque elas estão passando por você. E todas as coisas, as pessoas, as circunstâncias, o tempo, o espaço, na verdade, são empréstimos de Deus. E se são empréstimos, significa que você não possui. Ficou claro? O que você possui, afinal de contas? O que você lutou para conquistar? Sua inteligência. Sua memória. Seus sentimentos. Suas virtudes. Suas imperfeições. É conquista. Imperfeição foi desenvolvida por um hábito. Repetido virou vício. Estabeleceu a imperfeição. Então, egoísmo, orgulho e vaidade é conquista sua. Foi você que colocou isso dentro de você.
E se você colocou dentro de você, e você começa a perceber que existem coisas boas e outras que não te interessam mais, você vai jogar fora o que está dentro que você colocou? Não. Você tem que transubstanciar. Você tem que pegar aquela matéria que foi necessária um dia, que foi alimento, que foi argamassa para você levantar o edifício, e utilizar essa matéria de outra maneira. Então, se você percebe ainda o seu nível de apego, de egoísmo, busque nesses elementos a força, o recurso, para aprender a dar, a distribuir. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo como a vela que nós vamos acender outras chamas, outras velas. E quem ama, acende a vela e não se importa se a cera quente traz desconforto. Porque o importante é a vela estar acesa. Para aquecer, para esclarecer, para iluminar. Jesus não precisa de dar gargalhadas. Os mestres não precisam para nos convencer a nada. Mas a gente sente o amor, a sabedoria deles, é quando nós nos elevamos. E você só se eleva deixando os corpos que não prestam pelo caminho. Corpos, máscaras. Amigo, amar é uma motivação sagrada. Você não precisa de dizer para o outro que você o ama. Casalberto, mas o romantismo. Tá bom. Deixa. Mas eu estou falando num contexto geral da vida. O amor é silencioso. O amor não é pegajoso. Até rimou. O amor é poesia, o amor é libertação, o amor é entrega, o amor é a Deus, é até breve. Tudo isso é amor, sem sofrimento. Se hoje não está junto, amanhã tem amor, tem sentimento legítimo, amanhã vai estar. Mas eu não dou conta de ficar sem ele. Ocupa o espaço. Vou arrumar outro. Não estou falando disso. Embora, se quiser, vai que eu estou te vendo. Eu estou trabalhando a ideia do preenchimento, sobre o foco da designação em outro sentido. Exemplo, a mãe que perde um filho. Quantas manifestações espirituais que estes voltam do além para dizer: mamãe, cuide dos filhos das outras mães que a senhora vai estar cuidando de mim. Ponto. Trabalhe no bem. Porque aí, meu amigo, não será só a sua vela que vai estar queimando, que vai estar iluminando. Nós vamos fazer uma composição de muitas velas. Porque juntos seremos união. E não apenas pontos de vista ou trabalhos isolados. Pegaram lá? Semana que vem eu vou trazer um pouco a imagem que eu nem comecei a fazer. Se eu lembrar ou se foi permitido. Ou se a gente conseguir ajustar no script. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a toda a equipe da Rede Amigo Espírita. Os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que eu não enderecei aquele carinhoso afago de todos os inícios. Agradecemos os amigos da FIAC que nos acompanham dos seus lares. E nós encerramos com Jesus dizendo: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Sejamos filhos de Deus e operemos em nome do Pai. Esta é a grande consagração da vida. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno para os vossos lares e convidamos vocês para amanhã, pela internet, assistirem o programa Chico Live Xavier. Obrigado, Bárbara. A palavra é sua. Sim. Obrigada, Beto, pelo estudo. Agradecemos a todos que nos acompanharam, a todos vocês do salão. E vou pedir a Dória para fazer a nossa prece final. Obrigada, Jesus. Mais uma vez,
por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos imensamente por todas as tarefas, por nós como instrumentos realizadas em nossa casa, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste, que nos sustenta. Te agradecemos, Senhor, por termos chegado aqui com nossas próprias pernas. Estamos felizes, estamos em conexão direta com o Pai. Que bom, estamos aqui na casa de Kardec e da senhora Amélie. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação